Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Essa foi a oração que Paulo fez aos Efésios, no capítulo 3, no verso 20. Ele diz: ora, aquele que é, não é aquele que era e nem aquele que vai ser, é aquele que é. Quando Moisés tem o seu primeiro encontro com Deus, ele fala assim: avisa Faraó que eu sou o enviou. Não é aquele Deus que era e nem aquele Deus que iria ser, mas é um Deus presente, é um Deus que ele é sempre. Deus sempre é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero que você fique comigo nesse devocional aqui no Manual do Cristão para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos caminhar aqui, eu tenho 4 pontos para mostrar para você áreas que Deus é poderoso. Deus é poderoso para cumprir, primeira área, toda a promessa que ele fez. Nós temos diversas promessas na Bíblia e eu creio que assim como na minha vida, na sua vida também, você já recebeu promessa de Deus. A Bíblia nos diz que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu, mas Deus permanece fiel. A Bíblia também fala que mesmo quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel à palavra dele, ele zela para cumprir com a sua palavra. Abraão e Sara, eles recebem uma promessa de Deus. A promessa que teriam um herdeiro. A promessa que Abraão seria pai de multidões. Abraão já velho, Sara estéril, eles não conseguiam ali imaginar aquilo que Deus iria fazer. Abraão, ele até pensa assim, bom, o meu servo que trabalha tantos anos comigo, ele vai herdar tudo aquilo que eu tenho. Mas não era assim que Deus tinha pensado. Sara também tem uma brilhante ideia e pensa, bom, eu creio que através de Agar, através da minha escrava, através da minha serva, Deus pode cumprir essa promessa. Eu já estou velha, eu estou estéril, mas ela é nova, ela pode gerar filhos para Abraão. E aí Abraão, ele se deita com Agar e eles geram Ismael. Ismael não é o fruto da promessa de Deus. Deus, ele tinha uma promessa com Abraão e Sara. E depois de algum tempo, passa-se alguns anos, a promessa se cumpre, pelo menos 25 anos. Nós podemos ver ali na Bíblia, o Senhor prometeu para Abraão, mas a promessa se cumpriu. Eu não sei quanto tempo faz que você tem promessas de Deus, mas tenha certeza que a promessa que Deus fez, ele irá cumprir. Havia uma promessa desde Gênesis capítulo 3, que ele enviaria um Salvador, um Filho ao mundo, para restaurar o relacionamento perdido por Adão e Eva. E Deus cumpriu essa promessa. Jesus Cristo veio, ele morreu na cruz, ele ressuscitou e ele está vivo. A palavra de Deus se cumpre. A palavra de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Apenas a nossa parte é crer que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Romanos 4,16 diz assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Sabe, meus irmãos, nós precisamos compreender isso, que a promessa, ela depende da nossa fé. Da parte de Deus, ele prometeu e ele é fiel para cumprir. A minha parte, a sua parte é acreditar, é ter fé no invisível, naquilo que não vemos, naquilo que nós temos a certeza que irá se concretizar, mas nós não conseguimos ver. O que você ainda não consegue ver, você precisa crer, você precisa declarar, porque a palavra de Deus vai se cumprir. O segundo ponto aqui é que Deus, ele é poderoso para realizar sonhos. Deus, ele não dá sonhos por acaso, mas quando Deus dá sonhos, quando Deus coloca um desejo no nosso coração, é porque ele tem um plano para realizá-lo. Pode ser que os sonhos
que não se realizaram ainda na sua vida, pode ser que eles não são sonhos de Deus, né? É bem certo que nós temos sonhos e pode ser vaidade, pode ser coisas para o nosso próprio, para o nosso próprio prazer, né? E aí nós não teremos resposta. Mas a Bíblia também fala sobre sonhos que Deus dá, sobre projetos que Deus dá, sobre algo que queima no nosso coração, está alinhado com a palavra de Deus. E esses sonhos, Deus tem compromisso em fazer cumprir. Deus, ele quer cumprir, ele é poderoso para poder concretizar esses sonhos. Mas entenda algo, quando Deus, ele completa esses sonhos, né? Deus nos dá esses sonhos, nós só sabemos o final, nós só sabemos aonde nós queremos chegar e muitas vezes nós não fazemos ideia do processo que iremos passar para que esses sonhos venham se concretizar. José passou por processos, nós vemos Salomão passando por um processo, né? Se você olha para o livro de Provérbios, olha para o livro de Salomão, de Primeiras Reis, quando você consegue identificar ali o que aconteceu com Salomão, e aí você vai para o livro de Eclesiastes, você vê que Salomão, ele passou por um processo doloroso. Salomão, ele precisou aprender com um processo doloroso, né? Eu creio que no final da sua vida, Salomão ali ao escrever Eclesiastes, ele viu que tudo aquilo que ele achava que era lucro, agora era vaidade. Tudo aquilo que ele achava que era festa, que era lucro bom para ele. Ele falou, nada disso aqui tem serventia alguma para a eternidade. Nós precisamos compreender que os sonhos que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos dá, é para cumprir um propósito que Ele já nos deu desde quando Ele nos formou. Cada um de nós foi chamado, Deus tem promessas para cada um de nós e Ele é poderoso para cumprir. Deus tem sonhos para cada um de nós e Ele é poderoso para cumprir. José enfrentou o processo e mesmo em meio às dificuldades, ele não desistiu de crer na promessa, ele não desistiu de crer que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que ele estava pedindo, aquilo que ele estava pensando. Note que Josué pediu para sair da prisão, note que Josué pediu para o copeiro fazer um apelo a Faraó, mas ele não imaginava que Deus era poderoso não só para tirar ele da prisão, mas para colocar ele num topo elevado, num lugar que nem existia. Deus cria um cargo para que José pudesse governar todo o Egito. José, ele não é agora um faraó, mas ele faz tudo aquilo que o faraó poderia fazer. Ele faz todas as coisas, ele tem liberdade para governar toda aquela terra. E através da vida dele, seus pais são abençoados, seus irmãos são abençoados e todo aquele povo é abençoado. E até hoje nós conhecemos a história de José, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é poderoso para cumprir, para realizar os sonhos que ele coloca em nossa vida. Um terceiro ponto, que Deus, ele é poderoso para curar enfermos. Deus, ele é poderoso para cumprir promessas, Deus, ele é poderoso para realizar sonhos e Deus é poderoso para curar enfermos. Note quantos milagres Jesus fez, o relato de quantos milagres, e João ainda termina o seu livro falando que se fosse escrito todos os milagres que Jesus fez, não haveria livros no mundo suficientes para escrevê-los. Então são muitos milagres. Isaías capítulo 38 fala sobre um rei, Ezequias, que adoece de uma enfermidade mortal. E Deus ali é poderoso para curar a enfermidade e além de curar a enfermidade, ele faz infinitamente mais. Ele não só cura a enfermidade de Ezequias, mas ele prolonga os seus dias, ele dá 15 anos de acréscimo na vida de Ezequias, ele acrescenta 15 anos. Deus, ele é poderoso para nos surpreender. Deus é poderoso para surpreender também com o tempo, porque quando Ezequias vira o seu rosto para a parede e ora ali, e chora e fala com Deus, ele não imaginava que Deus responderia a ele tão rápido. Isaías não tinha saído do pátio da casa
do rei Ezequias, ele não tinha saído para fora do templo, e ali o Senhor já fala para Isaías, volta lá. E Isaías não volta só por voltar, ele volta com uma palavra de cura, ele volta com um sinal para confirmar a cura, e aí ainda ele volta com uma promessa: Ezequias, você vai viver mais 15 anos. Sabe, Deus, ele quer surpreender você hoje, nesse momento que você está se dedicando a ouvir a palavra do Senhor. Ele quer surpreender além daquilo que você tem pedido, além daquilo que você tem pensado. Paulo vai falar, a carta aos Coríntios, que aquilo que ainda não chegou no nosso pensamento, aquilo que nós nem imaginamos em pedir ainda, Deus já tem preparado para nós, para aqueles que decidem andar com Cristo. Então entenda isso, Deus, ele é poderoso para curar enfermos. Aquele paralítico, aquele coxo que estava na porta do templo, em Atos capítulo 4, pedindo ali uma esmola, quando Pedro e João estão entrando ali, ele pede uma esmola. E Pedro fita os olhos nele, pede para ele olhar para Pedro e fala assim, olha, eu não tenho ouro e nem prata. Talvez aquele coxo possa ter batido ali nele, né, uma frustração. Então, por que você parou se você não tem ouro e não tem prata? Muitas vezes nós estamos esperando vir o recurso ou vir algo natural, mas o que Deus tem vai nos surpreender. Aquele homem só esperava que algumas moedas caíssem ali da mão de Pedro e de João, que algo que ele já recebia rotineiramente ali viesse de novo para ele. Mas Pedro fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, que vai solucionar o seu problema hoje, vai te dar o pão para você comer hoje, mas não vai tirar você dessa situação. Deus quer tirar você dessa situação, quer levar você para um próximo nível. Então, olha aqui, levanta, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo ressurreto, eu tenho Jesus Cristo vivo, e o meu Jesus Cristo vivo não fica aí aleijado no chão. Ele manda você levantar e andar, e é no nome dele que você vai levantar e andar. Imediatamente aquele homem ficou curado. E ele entrou alegre no templo, pulando, saltitando, e aquelas pessoas viam, porque ele já estava há décadas ali, já estava há décadas naquela porta e não mudava a situação dele. Aquelas ofertas não mudavam a situação dele. Aquilo que era natural não muda a situação, aquilo que é natural não vai mudar a minha e a sua situação, mas aquilo que vem do céu, aquilo que vem de Deus, que é poderoso, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus quer falar para você que você não precisa só dos recursos naturais, você precisa de algo sobrenatural, de uma intervenção sobrenatural, e Deus está vindo com essa intervenção sobrenatural para você. Deus quer trazer para você uma intervenção sobrenatural, algo que você não consegue imaginar, algo que você não consegue pensar. É isso que Deus tem para mim e para você. Em quarto lugar, Deus é poderoso para trazer o mais importante, para trazer salvação para a sua casa. Sabe, pode passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. Nenhum de nós vai passar desse mundo sem passar pela morte. Mas, meu amigo, depois da morte, para onde iremos? Para onde iremos? Você já sabe qual é o seu destino? Todos escolhem ir para o céu, ninguém quer ir para o inferno. Uns debatem, o inferno não existe, o céu não existe, outros querem ali falar sobre vida após morte, mas uma coisa é certa, que a Bíblia declara, e a Bíblia é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor fala que o homem está determinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Só que Jesus, ele vem para trazer salvação para nossa casa. Jesus, ele está aqui, ele é poderoso para trazer salvação à sua casa. Lucas capítulo 19, quando Jesus tem um encontro ali com o Zaqueu, não importava para Jesus o dinheiro de Zaqueu, não importava o quanto ele estava dando aos pobres, não importava nada daquilo que as pessoas estavam falando sobre Zaqueu. O que Jesus se importava era com o coração de Zaqueu, e o coração de Zaqueu dizia para Jesus,
Hoje veio salvação para essa casa. Sabe, as nossas atitudes mostram o que está no nosso coração, as palavras que saem da nossa boca mostram o que está no nosso coração e o que Jesus é poderoso para trazer salvação para sua casa. Você quer deixar essa salvação entrar na sua casa e hoje? Então fale, declare, escreva, fala: eu recebo Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Leia Romanos 10, 9 e 10 e tome posse. Confesse a Jesus Cristo com a sua boca. Declare, creia no seu coração e você será salvo. Deus é poderoso para trazer a salvação para a sua casa, que é infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e pensamos. Tome posse, porque Deus é fiel para cumprir toda a promessa que sai da boca dele. Deus é fiel para realizar sonhos. Deus é poderoso para realizar sonhos. Deus é poderoso para curar enfermidades. Se você está enfermo, receba a cura do Senhor agora, no nome de Jesus. E Ele é poderoso para trazer salvação para a sua casa. Então tome posse, declare, confesse publicamente Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém?